Bem-vindos a mais um Raio-X Sporting no início de uma semana de forte competição para os Leões de Rubén Amorim. É uma reta final de campeonato sem tempo para respirar para o Sporting de Rubén Amorim. Depois da vitória sobre o Farense, o Leão defronta a Belenenses SAD já nesta quarta-feira, em jogo da 28ª jornada da Liga NOS. A vitória do Sporting em Faro gerou algumas críticas por parte dos rivais dos Leões à arbitragem de Hugo Miguel. O ex-árbitro Pedro Azevedo analisa todos os casos do encontro da 27ª jornada, o Raio-X Sporting desta noite. Para a história ficam mais 3 pontos para os Leões e um recorde absoluto do clube. Rubén Amorim conduziu o Sporting ao 27º encontro sem perder na Liga Portuguesa, o melhor registro de sempre na história do clube. São os temas do programa de hoje, com os nossos convidados de sempre, Manuel Fernandes, Miguel Braga, João Olivença. Boa noite aqui ao Manel e ao Miguel que estão connosco em estúdio. João Olivença e também Pedro Azevedo vão estar connosco a partir de casa. Boa noite também aos dois. E bem-vindos a este Raio-X Sporting que agora começa. Miguel, boa noite. O futebol europeu está em choque com o anúncio da criação da Superliga Europeia. O presidente do Sporting, entretanto, também já reagiu a este anúncio. Diz que a prova vai contra todos os princípios democráticos e de mérito. Pergunto se esta competição, de facto, pode vir a matar o futebol europeu, tal e qual como o conhecemos, aliás, nos dias de hoje. Boa noite, André. Espero que não. Eu costumo ser uma pessoa mais positiva e, por isso, espero que este anúncio hoje, que não deixou ninguém indiferente, até o nosso primeiro-ministro falou sobre o assunto e creio que o resumo que o Presidente disse está lá tudo, não é? No fundo, nós não podemos ir contra os princípios básicos, democráticos e de mérito que existem no futebol, que são a base do futebol e são a base do futebol como a conhecemos. Eu aconselhava os senhores que decidiram a criação desta Superliga a ver uma série que está agora na Netflix que lhes dá algumas luzes sobre a natureza popular do futebol. Manuel Fernandes, o Sporting de Rubén Amorim bateu o recorde de invencibilidade no campeonato, 27 jogos sem perder. Até onde é que acha que pode ir esta equipa? Boa noite, André, boa noite, Miguel, boa noite lá em casa ao Pedro e ao Olivença e aos Sportinguistas, lá em casa também. Eu como Sportinguista, acho que o Sporting agora tem que... eu agora ponho no lugar do capitão de equipa do Coates, do Adam, do João Mário, o Palhinha, os mais experientes. E fazer ver que quem chegou até aqui, 27 jogos, que é inédito na vida do nosso clube, 27 jogos sem perder, tem que forçosamente acreditar que vai até o fim, mesmo que tenha um percalço ou outro, até o fim e vai manter o primeiro lugar. Não tem razões para duvidar de... Não tenho razões para duvidar, não tenho razões nenhumas para duvidar, porque eu acho que quem foi capaz... Quem mostrou personalidade para estar nesta posição até 7 jogos do fim, vai ter, com toda a certeza, capacidade para suportar tudo o que estão a fazer, porque como eu digo, o melhor que eles têm a fazer é ignorar muita coisa. Pedro Azevedo, boa noite. Bem-vindo mais uma vez. O Futebol Clube do Porto considerou que não houve vídeo-árbitro no Farense Sporting, no último jogo dos Leões. Pergunto em que é que achas que se basearam os Dragões para fazer esta afirmação? Boa noite a todos. Em relação a este jogo, eu creio que o VAR esteve bem ao validar as decisões tomadas pela equipa de arbitragem. Imagino que essas declarações se refiram à semana passada, em que de facto deveria ter existido uma intervenção do VAR para punirem uma simulação do jogador do Famalicão no lance que deu o gol do Famalicão. Portanto, de facto, aí existiu um erro grave e imagino que essas declarações se refiram ao jogo da semana passada. Muito bem, ficam dadas as respostas do Manuel, também do Miguel e do Pedro Azevedo. Temos agora a oportunidade de iniciar a análise dos casos de arbitragem, precisamente, ainda agora o Pedro falava sobre isso, deste Farense Sporting.
E começamos por este tema porque a verdade é que depois da vitória do Sporting em Faro ouviram-se algumas críticas ao trabalho desenvolvido por Hugo Miguel. Foi depois feita a habitual análise por parte dos especialistas na arbitragem, Pedro Azevedo, e a maioria de facto foi unânime em relação à maior parte das decisões, sobretudo aquelas mais polémicas que foram tomadas pelo árbitro Hugo Miguel. Vamos então começar, Pedro, pela análise desses lances. Vamos também aqui contar com os vossos comentários. Começamos pela tua análise técnica e começamos por um lance aos 21 minutos, um possível pontapé de penalti de Coates sobre Abner. Sim, portanto, nesse lance, Abner entra na área, desvia a bola de Coates, mas pelo próprio movimento acaba por chocar com Coates, que tem a posição ganha, inclusivamente se retrai para mostrar que não quer cometer infração, não quer promover esse contacto com o avançado peço desculpa, nome do Farense. Portanto, decisão correta da equipa de arbitragem ao não assinalar qualquer infração, porque de facto não houve qualquer infração cometida por parte de Coates. Muito bem, vamos para os 37 minutos, o golo do Sporting, o único golo deste encontro, marcado por Pedro Gonçalves. Houve ali dúvidas em relação ao posicionamento, pelo menos de dois jogadores nesse lance. É um golo legal? Foi bem validado? Sim, portanto não existe qualquer infração. No momento do cruzamento de Pedro Porro, o único jogador cuja posição suscita algumas dúvidas é o Gonçalo Inácio, que não tem influência no lance. Paulinho está em posição regular e é ele que assiste para o golo de Pedro Gonçalves. Portanto, a decisão correta do árbitro assistente e do VAR ao validar o golo. 44 minutos, pontapé de penalti, há ou não, de Nuno Mendes. Este é um dos lances que gerou então mais polémica. Há então penalti de Nuno Mendes sobre Tomás Tavares. Não, portanto, é um lance do Farense pela direita, já na área de penalti do Sporting, Tomás Tavares, que tem a posição ganha, tem a frente ganha em relação a Nuno Mendes, antecipa-se e procura o contacto com o Nuno Mendes, acaba por se deixar cair. De facto, há um contacto, há um pisão, um contacto pé com pé, mas não é esse contacto que provoca a queda. Aquele não é uma queda resultante de um contacto pé com pé. De facto, o Tomás Tavares, ao sentir o contacto, de facto, deixa-se cair e, portanto, aqui não há uma relação entre a ação e a consequência. Não é o pisão que provoca a queda. Como tal, fez bem o Miguel a deixar prosseguir o jogo e não assinalar qualquer infração. E depois de pelo menos 2 semanas, 2 programas de intensos debates entre o Manuel e o Pedro Azevedo, pelo menos eu acho que neste lance, pelo menos, Manuel, há aqui concordância entre os dois. Concorda aqui com a análise de Pedro Azevedo? Totalmente. Mas eu queria dizer que houve um comentador de arbitragem que explicou, e quem anda no futebol sabe que foi a melhor explicação para este lance. Foi o lance mais duvidoso de todos, mas foi a melhor explicação. Uma vez que... Sabe que eu andei lá muitos anos dentro, também fiz algumas coisas dessas situações, e quando de facto há um toque, não há um pisão, há um toque no pé, subtil, mas sem querer, não há intenção nenhuma, e se houvesse uma entrada no pé direito do Tomás Tavares, se fosse derrubado, o Tomás Tavares não podia cair daquela maneira. Tinha que cair desta forma, virando-se ao contrário. Portanto, acho que foi Duarte Gomes que explicou isto e muito bem. Agora, isto é uma coisa, os cartilheiros do Porto, estão todos, eu por acaso esta semana vi os programas já quase todos, não vi todos, mas vi quase todos, porque há coisas que eu não gosto de ver. E agora, os cartilheiros estão todos em sintonia, porque tem lá o homem a informar o que é que eles têm que dizer. Portanto, mas os árbitros também estiveram quase todos em sintonia e a maioria considerou que não era... quase todos em sintonia, logicamente. Mas os cartilheiros não, tiveram todos também em sintonia, mas foi a sintonia deles. Agora, o que eu acho é que o Sporting,
os penaltis, quando o Porto teve 13 penaltis e Taremi e Marega tiveram com simulações. Isto é que as pessoas deviam de ver. As pessoas tiveram 50% dos penaltis foi de simulação. E eu tenho lá todos apontados. Portanto, agora não venham a crer. O grande problema do Porto neste momento, é que já foi eliminado da Champions, já chegou aos quartos, chegou aos quartos. Foi eliminado da Taça em casa. Se não ganhar o campeonato, e então estão a fazer tudo para ganhar este campeonato. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Eu conheço muito bem aquela casa. Portanto, só uma chamada de atenção. Amigos, jogadores do Sporting, coragem, não deixem que isto já me aconteceu a mim, como capitão, não deixar o Porto ganhar um campeonato em casa deles. Miguel, e há pouco quando dizíamos que, fazia essa pergunta ao Pedro Azevedo, que o Futebol Clube do Porto considerou que não houve VAR em Faro, estava obviamente a referir-se sobretudo a este lance de Nuno Mendes. Qual é que é a tua análise do lance e como é que reages a estas palavras do Futebol Clube do Porto? Acho que não é preciso reagir às palavras do Futebol Clube do Porto, porque o Duarte Gomes e o Pedro Henrique já reagiram e reagiram tão bem que não vale a pena dizer mais sobre isso. E acho que quando há, tirando os suspeitos do costume da arbitragem, diria eu, a grande maioria dos comentadores de arbitragem, especialistas de arbitragem, fizeram esta leitura que o Pedro fez do lance e que no fundo resume bem aquilo que se passou, ou seja, há um lance duvidoso e nada como termos o VAR e termos as imagens para percebermos que o Tomás Tavares estava a tentar ludibriar o Nuno Mendes e o próprio árbitro ao tentar colocar-se daquela forma para cair. E por isso acho que o que interessa aqui é que foi mais uma vitória do Sporting e acho que não nos devemos esquecer de algo, em vez destas minudências do jogo, percebermos que este foi o 27º jogo que o Sporting teve neste campeonato sem conhecer o sabor da derrota e que isso é um recorde do clube, um recorde de sempre. Nós temos vindo a assinalar várias metas que esta equipa conseguiu atingir, vários patamares que alguns, até me lembro de há umas semanas, só tinham sido atingidos pelos 5 violinos. Ora, 27 jogos no mesmo campeonato sem perder é algo que nunca nenhuma equipa do Sporting tinha acontecido e por isso acho que só podemos estar todos de parabéns, mas também podemos já estar, e como sei, tenho a certeza que estamos desde o jogo com o Farense, a pensar no jogo com a Belenenses Stade. Jogo a jogo, é essa a mentalidade do Sporting. Nós também já vamos daqui a pouco voltar à análise do jogo propriamente dito, deste Farense Sporting. Para já continuamos na arbitragem e, Pedro, vamos voltar aqui a mais lances. E vamos então ao minuto 49, um possível penalti de Mateus Reis sobre Ryan Bolt. Sim, portanto, novo lance de ataque do Farense pela direita, há um alívio do Coates já dentro da área de penalti, portanto uma bola pontapeada para o ar. Ryan Gold posiciona-se, ao perceber-se da chegada do Mateus Reis e sentindo o contacto, acaba por se deixar cair. Uma vez mais, não há qualquer infração, decisão correta da equipa de arbitragem e validada pelo VAR. Ao minuto 81 temos um golo anulado ao Farense. É bem anulado esse golo? Sim, portanto, o lance de ataque do Farense desta vez pela esquerda. Mancilha recebe a bola em posição irregular, assiste Bandarra para golo. O árbitro assistente, seguindo o protocolo, deixa a jogada ir até ao final e assinala o fora de jogo. O VAR verificou que de facto existia um fora de jogo de 81 centímetros, portanto decisão correta do árbitro assistente ao anular o lance e o VAR acaba por validar essa decisão, portanto lance de golo bem validado. Bem anulado. Bem anulado, exatamente. Bem anulado, sim. Pedro, pela tua apreciação à maioria destes lances, a todos estes lances, imagino que o Miguel tenha tido nota positiva. Sim, à parte da boa tomada de decisão nos lances mais relevantes, foi um jogo em que só existiram 23 faltas, 3 cartões amarelos,
Portanto, também isso é de salutar, aumentar o tempo útil de jogo, deixar o jogo correr e por tudo isto, nota 4 para o Miguel. Muito bem, vamos para terminar esta análise da arbitragem, sair deste Farense Sporting, vamos ao jogo do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto que venceu o Nacional por 1-0 e há também um lance polémico nesta partida, um lance ao minuto 6, um pontapé de penalti a favor do Nacional, que foi defendido pelo guarda-redes do Futebol Clube do Porto, mas há ali dúvidas relativamente a um posicionamento de Pep no momento em que é marcado esse pontapé de penalti por Éber Bessa e também à movimentação e ao posicionamento do guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Sim, em relação ao posicionamento do guarda-redes, eu não vejo que exista uma infração clara, portanto, não consigo ver que se tenha deslocado da linha de baliza, mas há uma infração clara de Pep em relação à área de penalti. Adianta-se 2-3 metros no momento em que o pontapé de penalti é batido. A partir do momento em que do lance do pontapé de penalti não resulta golo e havendo infração por parte de um defesa, portanto o pontapé de penalti deveria ter sido repetido. E esta tua apreciação, estamos aqui também a ver este esquema, que estamos a olhar para as leis de jogo que dizem isso mesmo, não é, Pedro? Sim, portanto, havendo violação da área por parte do defesa e não sendo obtido golo, o pontapé de penalti tem que ser repetido. Não foi o caso, João Pinheiro não detectou a infração e acabou por deixar esta situação com uma decisão errada, no fundo. Muito bem, acabou por não ser repetido este pontapé de penalti. O Nacional acabou por isso por não inaugurar o marcador. O Futebol Clube do Porto acabou mais à frente por marcar e por sair da Madeira com mais 3 pontos no campeonato. Fica também feita a análise da arbitragem. Vamos seguir em frente neste Raio-X Sporting. E regressamos a este Farense Sporting, regressamos ao jogo jogado e aos tais números que o Sporting acabou por atingir em mais este triunfo. O regresso aos triunfos do Sporting depois de 2 empates, Miguel, chegou aos 69 pontos, muito perto já da barreira dos 70 pontos, 6 pontos de vantagem em primeiro lugar. E mais do que tudo isto, como dizias, há aqui de facto destacar que relevar, porque este é um dado histórico, independentemente do que vier a acontecer, não é isso que estamos aqui a dizer, mas este é um dado histórico, esta equipa já fez história, que é bater um recorde de invencibilidade no campeonato, 27 jogos sem qualquer derrota na Liga Portuguesa. É pena não acabar já, não é? teria sido uma caminhada invictos e seria obviamente brilhante. Mas este recorde não é ampliado até ao final do campeonato. Esperemos que sim, obviamente, mas acho que estamos de facto a chegar ao fim do campeonato, faltam 7 jogos e cada jornada que passa estamos mais próximos do nosso objetivo de entrar diretamente na Liga dos Campeões. E eu acho que além de referir o 27º jogo sem perder, também temos que dizer que este foi o 16º jogo do Sporting sem sofrer golos, o que não sei se é um recorde, mas é com certeza uma marca impressionante que também vem fazer jus, no fundo, à grande exibição do Adam, mas eu também não queria ser injusto, porque eu acho que o Beto também fez uma grande exibição, que eu digo ao Paulinho, e foi neste confronto de guarda-redes nós também levámos a melhor e mais uma vez o 17º golo do Pedro Gonçalves, pleno de oportunidade e de intenção e de facto foram 3 pontos importantes, mas o nosso foco tem sido constante ao longo desta época. Deixamos um jogo, estamos a pensar no outro e acho que nesta altura, e apesar de já termos 4 jogadores em risco de amarelo, acho que sinceramente ninguém está preocupado com isso. Estamos única e exclusivamente preocupados com o jogo de quarta-feira frente ao Belenenses Chade. E perante todos estes dados, falavas aí nos objetivos do Sporting que estão perto de serem atingidos. Merece de facto esta equipa ser feliz no final da temporada
perante este percurso e estes dados Não impressionantes? querendo repetir, mas nós merecemos ser felizes já contra o Belenense. E esse é o objetivo da equipa, é o objetivo da estrutura, é o objetivo dos jogadores. Acho sinceramente que ninguém está a pensar mais à frente. Acho que o nosso mais à frente vai única e exclusivamente até ao próximo jogo, e é em casa, quarta-feira, e temos de estar preparados, obviamente. Este jogo foi o primeiro de 3 de castigo de Rubén Amorim. O treinador do Sporting foi alvo de um castigo de 15 dias, o que significa que vai falhar os próximos 3 jogos. Já falhou o primeiro com o Farense, teve também uma multa muito elevada, uma multa de 6.375 euros, sendo que o que sustenta este castigo, que alegadamente sustenta este castigo, foram as palavras de Rubén Amorim no final do jogo, que, segundo o relatório da equipa de arbitragem, terá dito, entre outras expressões, que disse ao árbitro: conseguiste o que querias. É pelo menos o que consta no relatório do árbitro assistente. Ora, Rubén Amorim garante, e já o admitiu em conferência de imprensa, que não disse estas palavras, e são estas palavras, Miguel, que sustentam, obviamente, este castigo muito pesado por parte do Conselho de Disciplina. Temos também alguns analistas e alguns especialistas jurídicos que consideram de facto que este castigo foi muito pesado. Temos muitos analistas desportivos que, por exemplo, fazem o comparativo com outros castigos que foram aplicados a outros treinadores, castigos recentes, por exemplo, a Sérgio Conceição, a Paulo Sérgio e a Miguel Cardoso, por comportamentos também recentes. É de facto exagerado este castigo apresentado pelo Conselho de Disciplina? Há ou não uma perseguição? Já te fui fazendo várias vezes esta pergunta ao longo deste raio-x. Tu afastaste sempre este cenário, mas perante estes dados que se vão multiplicando, pode-se falar aqui ou não de uma perseguição a Rubén Amorim? Eu acho que as pessoas devem ser os juízes sobre a existência ou não de uma alegada perseguição. O Rubén já falou sobre o assunto e nós sabemos, além do mais, que está em causa um disco disse e que o Rubén é conhecido pela sua forma franca de abordar as conferências de imprensa, de abordar os jornalistas, de abordar os próprios jogadores e tem sido e foi visível nestes últimos dias o incómodo que lhe causou esta situação, ainda para mais porque ele admite parte das palavras, apenas diz que não disse a totalidade das palavras. Mas, fazendo um comparativo entre treinadores expulsos, digamos assim, o treinador do Futebol Clube do Porto, o Sérgio Conceição, na sua carreira, já foi várias vezes expulso, mas foquemos-nos apenas como treinador do Futebol Clube do Porto, foi expulso 8 vezes. Essas 8 expulsões do Sérgio Conceição deram-lhe direito, digamos assim, a 23 dias de suspensão. As 4 expulsões do Rubén Amorim no Sporting deram-lhe direito a 36 dias de suspensão. Perguntas-me se é uma perseguição ao treinador, ao clube. Eu acho que, mais uma vez vou dizer, as pessoas façam a sua justiça e pensem pela sua própria cabeça. Agora, acho que o critério, obviamente, não é igual para os dois, porque senão não tínhamos esta disparidade entre um treinador que foi expulso o dobro das vezes do outro e continua com 1/3 dos dias de castigo que o Rubén tem. Por isso há, obviamente, 2 pesos e 2 medidas. E deixas esse juízo relativamente à perseguição para... Isso deixa quem de direito pensa em se há ou se não há. Muito bem, e ao mesmo tempo que em Portugal se fala de castigos e de processos a Rubén Amorim, lá fora, no estrangeiro, vai-se falando no brilhante trabalho que o treinador do Sporting continua a fazer. A revista World Soccer, a revista inglesa World Soccer, destacou isso mesmo no artigo, falando no milagre de Rubén Amorim, destacando as contratações que foram feitas pela estrutura de futebol do Sporting, a aposta no mercado nacional. Muitos elogios, e ao longo dos últimos programas temos também destacado isso, não só de Inglaterra, mas também de diversos países que chegam reportagens que vão destacando o trabalho que vai ser feito, está a ser feito pelo treinador e também pela estrutura de futebol do Sporting. Como é que explicas esta disparidade? Falando concretamente no caso de Rubén Amorim, em Portugal vai-se falando muito em castigos e em processos, lá fora não se fala disso, fala-se do trabalho que ele está a fazer no Sporting. Disse, as 4 expulsões numa só época do Rubén Amorim, se não é um recorde, é algo parecido, e estamos a falar do Rubén Amorim, não estamos a falar de outra pessoa, e o comportamento que os telespectadores veem na televisão, eu acho que não bate certo com as tais 4 expulsões. Mas o artigo que estás a falar da World Soccer é de facto um artigo muito positivo para o treinador, para o Sporting e também para
para o futebol português. Sobre o artigo em si, o que é que eu posso dizer? Eu acho que, no fundo, o Ruben é a cara visível, se tu quiseres, de uma grande estrutura. Ele é um treinador, arrisco-me a dizer, brilhante, no meio de uma estrutura competente. Ou seja, e quando eu digo estrutura competente, temos que pensar nos elementos que constituem a própria equipa técnica do Ruben Amorim, o scouting, a unidade de performance, o departamento de futebol. Enfim, que até é curioso que foi este departamento de futebol e foi esta estrutura que sinalizou há mais de um ano o Ruben Amorim como a pessoa certa para a incorporar. E eu relembro-me sempre, nestas alturas, e quando fazem esta pergunta, relembro-me sempre de uma conversa que tive com o Presidente antes do treinador chegar e no fundo, aproveitei a minha posição, digamos assim, para pedir uma explicação sobre a escolha, para entender. E foi-me explicado na altura que não bastava ter já constituído uma estrutura, não bastava estar a afinar todos os elementos que trabalham nessa estrutura, que a posição do treinador é de facto uma posição-chave, porque já tínhamos tido isso anteriormente no Sporting, de um treinador a quem tenha sido disponibilizado alguns jogadores e que acabam por não fazer essas apostas e ao longo destes 27 jogos temos falado de várias apostas que o Ruben fez e pensar que estes 27 jogos têm sido feitos com miúdos com 18 e 19 anos, no fundo com teenagers que no outro dia num jogo em casa substitui o nosso João Mágico pelo Dário Essug de 16 anos, quando estávamos apenas a ganhar 1-0 e ainda tínhamos pelo menos 10 minutos de combate pela frente. Ou seja, todos estes sinais, eu acho que são sinais de facto que estamos perante um fora de série de alguém que tem a coragem e tem o talento para fazer estas apostas e ser muito exigente no dia-a-dia e semana após semana e manter esta ambição e esta vontade constante na sua equipa. Mas este sucesso que tem sido conseguido até ao momento, eu acho que é essa conjugação de fatores, o facto de termos um presidente que pensou o futebol de uma maneira, o facto de termos um diretor desportivo que vive o futebol de uma maneira, o facto de termos este treinador que faz as apostas que tem feito e, volto a dizer, e a quantidade imensa que existe de pessoas e de estruturas à volta de uma equipa de futebol nos dias que correm, e acho que é esse trabalho conjunto de toda a gente que nos tem possibilitado estes resultados nesta época, já com a conquista da Taça da Liga e com este recorde também que falámos da invencibilidade por 27 jogos, mas faltam ainda 7 finais e a próxima é contra a Belenenses Chade. E a propósito disso que dizias, a World Soccer tem também uma expressão muito particular e que diz, a certa altura no artigo, esta equipa do Sporting é um exemplo de que o todo é maior do que a soma das suas partes. É mesmo assim, Miguel? Acho que era exatamente isso que eu estava a dizer relativamente ao que se conseguiu com esta estrutura e com estas pessoas, e acho que dentro de campo também isso se nós fizermos um exercício de memória e nos tentarmos lembrar daquilo que foi escrito sobre vários jogadores do Sporting, sobre até a falta de qualidade que alegadamente tinham para uma ou outra posição que tinha este plantel, e é de facto extraordinário ver a Liga a desenrolar-se e agora a percepção ter mudado completamente e inclusivamente estamos sempre, Manel também deduz que tenha amigos sportinguistas e tu próprio com quem vais falando durante os jogos, e é engraçado ver que as pessoas hoje em dia olham para o nosso banco como um mar de soluções e um mar de soluções à disposição do treinador, e até já há discussões se deveria ter posto o A, o B, o C, ou seja, que apesar de termos sempre um banco muito novo, está recheado de talento da academia e está recheado de jogadores novos e jogadores portugueses, o que tem sido, diria, mais um ponto positivo na construção de todo este plantel e de facto, a maior estrela da equipa continua a ser o coletivo, o que é extraordinário. Muito rapidamente, Manuel, uma equipa é isto mesmo, não é? Quando o coletivo funciona, o todo é sempre maior do que a soma das partes. É sempre maior, é evidente que o todo depende também de um ou outro valor individual que muitas vezes fortalece o todo em termos de resultados. Mas o todo foi sempre... Nada se conquista a nível individual durante
um trajeto que são 34 jornadas. Portanto, tem que ter um espírito de grupo, uma mentalidade ganhadora, tem que ter uma vontade enorme e um prazer enorme de estar todos os dias ali a ouvir o treinador, porque esta parte é a parte mais importante. Os jogadores ouvirem o treinador todos os dias e sentirem que, de facto, ele está a transmitir coisas positivas para o futuro da equipa. Não o futuro deles individualmente, o futuro da equipa. E, portanto, eu acho que é isso que está a acontecer. Acho que o Sporting, nesse aspecto, como o Miguel disse muito bem, está no bom caminho. É bom lembrar estes jovens do Sporting, 3 jogadores, 2 deles júniores e outro sénior de primeiro ano, que têm sido titulares indiscutíveis da equipa. É um facto, isto é uma realidade. O Sporting não faz o que muitas equipas fazem, que estão a ganhar 3-0 e 4-0 e metem um miúdo da formação. Não. O Essu, como o Miguel disse muito bem, entrou para defender um resultado que perante o Guimarães, que era 1-0, um resultado muito, muito, muito tangencial e com o Guimarães a crescer na altura. Portanto, estas coisas têm o seu valor, e o Sporting, nesse aspecto, está no bom caminho e acho que vai continuar. Miguel, avançamos. Nos últimos dias o Jornal Record noticiou que o Futebol Clube do Porto está a estudar uma forma de impedir João Palhinha de continuar a competir nesta temporada no campeonato, ainda a propósito do castigo que acabou por ser anulado pelo Tribunal Arbitral do Desporto, depois do 5º cartão amarelo recebido diante do Boa Vista. Estas manobras, por assim dizer, a confirmarem-se, é o Jornal Record que noticia, preocupam o Sporting? Acho que é bom sinal ver o Futebol Clube do Porto tão nervoso e tão preocupado com o Sporting, mas nada disto surpreende. A realidade do futebol português é que o Futebol Clube do Porto tenta influenciar o que se passa dentro de campo com manobras fora do campo. É uma realidade que é infelizmente conhecida por todos, mas a nossa preocupação, a única, é a Belenenses-Sade e é a conquista dos 3 pontos no próximo jogo. Já agora, não sei se também querias comentar uma declaração do Presidente do Porto hoje a propósito do desenrolar do campeonato e da última jornada, quando ele disse que, a propósito também das possibilidades do Futebol Clube do Porto vencer este campeonato, que estava mais difícil depois do que se viu em Faro. Mais uma vez o Futebol Clube do Porto visando a arbitragem. Eu pensei que ele estava a falar da garra dos jogadores do Sporting e da colocação do Pedro Gonçalves. Muito bem, avançamos, mas mantemos-nos no Futebol Clube do Porto, que se queixou na Liga dos Campeões da atitude do Chelsea. Sérgio Conceição disse que foi insultado pelo treinador do Chelsea. Depois o Chelsea reagiu e o porta-voz do clube acusou o Futebol Clube do Porto de insultar os jogadores e todo o staff da equipa do clube londrino, falando inclusive num dos piores comportamentos que oficiais e funcionários do clube há muitos anos se conseguem recordar num jogo das competições europeias ou mesmo em Inglaterra. Este comportamento do Futebol Clube do Porto, sendo que há relatos deste mesmo comportamento, mas em estádios nacionais, em jogos do campeonato, põe em causa a imagem do futebol português e diretamente também do próprio Futebol Clube do Porto? Não, acho que reforça a imagem do Futebol Clube do Porto, faz lá fora o que faz cá dentro e por isso está a ser coerente. Manuel, viu estas notícias certamente e estas acusações do Chelsea? Vi, e isso é o jogar a Porto, é o que eles chamam de jogar a Porto. É ganhar na confusão, na intimidação, e portanto é jogar a Porto. E agora eu acho que o Porto, uma das coisas que eu penso é que o Porto não precisa nada disto. O Porto tem bons jogadores para jogar um futebol diferente e tem que jogar a Porto. A imagem que eles querem dar de jogar a Porto é a imagem, muitas vezes, que não é correta dentro do futebol. É fora das leis do futebol. E, portanto, é isso que eles querem. Daqui a pouco, neste Raio-X Sporting, vamos falar precisamente do jogar à Sporting. Paulinho não marcou no Algarve, mas continua a ser aposta no centro do ataque leonino. Daqui a pouco, o comentador João Olivença olha para os números do rendimento do internacional português, no 11 de Rúben Amorim. Para já, Miguel, mantemos-nos no Campeonato Nacional e
Enfim, no prestígio, falávamos há pouco do prestígio do futebol português, mais uma notícia que não abona propriamente a favor do futebol português, e é um dos temas que também temos vindo a abordar muito neste programa, neste Raio X Sporting, que é o tempo útil de jogo. Aquelas considerações que já aqui tínhamos feito e as críticas que tinham sido feitas neste programa, pelos vistos confirmam-se, porque um estudo do Observatório do Futebol concluiu que o Campeonato Português é um dos piores, um dos que está pior bem classificados no que diz respeito precisamente ao tempo útil de jogo. 58,3% exatamente de tempo útil de jogo nos jogos do nosso campeonato. Confirma-se as preocupações e as críticas que o próprio Sporting também já tinha feito relativamente a este tema. Sim, os números não mentem e é óbvio que eu acho que todos queremos melhorar a qualidade do jogo em Portugal. Estava a ouvir o Pedro há pouco a falar e ele disse uma expressão que é muitas vezes utilizada em Portugal e até quando estamos a ver um jogo, muitas vezes é dito por os nossos comentadores, que a falta foi o jogador sentiu o toque e deixou-se cair. Ora, esta coisa que nós assumimos todos muitas vezes como falta, não é que é ao mínimo toque o jogador cai e o árbitro marca a falta, há obviamente culpa em todo o lado, não é? É uma questão de mentalidade e é uma questão de tentarmos perceber em conjunto quais é que são as formas para se ultrapassar estas questões. Seria interessante no final de cada campeonato, no final de cada liga, haver um debate exatamente sobre estas questões de como é que nós podemos melhorar o tempo útil de jogo, como é que podemos dar velocidade ou maior velocidade ao nosso jogo, porque até temos assistido isso ao longo desta Liga Nós, que há várias equipas, e isso eu não as critico, basta nos vermos, inclusivamente, equipas portuguesas, quando jogamos contra todos os poderosos lá fora, só um doido, digamos assim, é que vai jogar deliberadamente ao ataque. E por isso ver equipas no papel mais fracas que os grandes a jogarem mais defensivamente, não acho que isso seja o problema do antijogo ou que essa seja a questão fundamental em Portugal. Acho que aí temos que, obviamente, os treinadores, até o Ruben tem dito isso muitas vezes nas suas conferências de imprensa, que ele próprio tem que inventar formas dos seus jogadores conseguirem contornar estes obstáculos, mas, como digo, acho que as faltas e as faltinhas, este mau hábito de, ao mínimo toque, os jogadores deixarem-se cair, mas também porque os árbitros, se calhar, marcam, mas também acho que não devemos estar sempre a tentar culpabilizar os árbitros por todo o mal que se passa no futebol português, porque também já tivemos a oportunidade aqui de falar, e agora com os estádios sem público, ouve-se muitas vezes as instruções do banco, o que é que dizem os jogadores uns aos outros, e por isso, volto a dizer, não quero de todo culpabilizar os árbitros também pela responsabilidade de termos pouco tempo útil de jogo. Como digo, acho que há um longo caminho a fazer e que há um longo caminho a fazer por vários intervenientes do futebol, porque, como digo, perceber que as equipas mais pequenas, digamos assim, jogam mais fechadas ou com mais defesas, etc., acho que é perfeitamente compreensível. Nós vamos jogar na Europa contra um Real Madrid, não vamos propriamente jogar de peito aberto e a ver se marcamos 3 ou 4 golos. E por isso acho que temos de ter a seriedade para encarar cada jogo com intensidade, mas também de trabalharmos em conjunto com os nossos adversários e com as entidades competentes para se perceber de que forma é que poderíamos dar outro tipo de percentagem de tempo útil de jogo ao Campeonato Português. Miguel, Rapidamente. mas se os árbitros nos habituassem os jogadores a não apitar por tudo e por nada, às simulações e às faltas, muitas vezes até no meio campo para empatar tempo, eles apitam, à medida que o árbitro vai apitando, vai o jogo ser interrompido, perde-se muito tempo, e aí é que eu acho que se apita demais por faltas, muitas vezes. O contacto faz parte do futebol. Faz, mas sempre fez. Manel, que os árbitros, e não querendo... Mas os árbitros, vejam uma coisa, eu só estou a dizer que não os podemos culpabilizar de tudo. Porquê? Porque vamos imaginar que isso aconteceria. E às vezes acontece, vemos árbitros com critérios mais largos e a deixar de jogar mais, etc. E de repente há um jogo que não corre bem a uma equipa que faz muito barulho em Portugal. E essa equipa que faz muito barulho em Portugal vai se queixar de tudo e mais algumas botas e dizer que aquele jogador sofreu faltas, não lhe marcam faltas, etc. E muito rapidamente essa pressão adicional faz
enfim, com que se volte um bocadinho ao esquema de sempre, é uma pescadinha de rabo na boca. E daí de estar a dizer que acho que é em conjunto e que tem que ser tem que ser algo que só se conseguirá em conjunto dos clubes com os próprios árbitros e com as entidades do futebol trabalharem para medidas conjuntas e não avulsas para que se mude um bocadinho o estado das coisas. Isso eu concordo. Já agora ter aqui uma visão então da arbitragem, no caso do antigo árbitro Pedro Azevedo. Pedro, isto é aqui, no fundo, quem é que são... A quem é que se pode atribuir o maior peso neste dado? Que é isto já não é apenas uma questão de críticas aqui na Sporting TV ou um treinador ou uma equipa que se queixa. É um estudo do Observatório do Futebol que conclui que, de facto, Portugal está na cauda da Europa, está muito mal classificado no que diz respeito a este requisito. De quem é que é a grande culpa? É dos árbitros? É dos jogadores? Há aqui, tem de haver um esforço conjunto, como dizia o Miguel, para aumentar o tempo útil de jogo em Portugal. Sim, sem dúvida. E concordo a 100% com o Miguel quando diz que tem que, de facto, ser um esforço conjunto. Porque se os árbitros não assinalam determinadas faltas dos jogadores que a bola estão a proteger a bola e ao mínimo toque da zona defensiva os defesas caem, se o árbitro acaba por não assinalar esse toque e o avançado seca a bola e marca golo, vamos ter inúmeros protestos durante o jogo, após o jogo. Portanto, os árbitros sem dúvida que têm que se esforçar ao máximo para assinalar o mínimo de infrações, mas também tem que haver essa compreensão e esse esforço do lado dos clubes e do lado dos jogadores. Basta vermos um jogo da Liga Inglesa para perceber que o jogador sofre o contacto, eventualmente pode cair, mas a preocupação dele é logo levantar-se e procurar disputar novamente a bola, independentemente de facto ter existido uma infração ou não e do árbitro ter ou não assinalado essa infração. Portanto, de facto tem que ser mais do que procurar... Os jogadores a não caírem para não maior marcar. Responsabilidade, mais do que procurar a quem pertence o maior quinhão da responsabilidade em relação a essa situação, é de facto procurar uma solução conjunta que ajude a melhorar a qualidade e o tempo útil dos jogos do nosso campeonato. Muito bem, fica aqui então um pouco do debate também que temos vindo a fazer ao longo dos últimos programas, e fica também este estudo e uma reflexão por parte dos responsáveis do futebol português neste tal esforço conjunto que tem de haver da parte de todos para que o tempo útil de jogo seja maior nas próximas edições do campeonato. Avançamos, Miguel. Sebastián Coates eleito melhor defesa do mês. De facto, o Internacional Uruguai recebe esta distinção pelo segundo mês consecutivo. Justo este reconhecimento ao capitão do Sporting? Diria que é justíssimo. O Coates, enfim, tem sido não só uma das figuras do Sporting, mas uma das figuras da própria Liga NOS. E tem dado uma demonstração de caráter, de liderança extraordinária e acho que é justo. Além de mais, se fizermos o tal exercício de memória, se pensarmos no que foi especialmente a última época, que foi muito dura para o jogador, e é de facto quando são homens com H grande, quando têm esta fibra, as pessoas de facto conseguem dar a volta e acho que estes prémios consecutivos para o Coates, como disse, são muito merecidos e especialmente se tivermos em época, ou melhor, se tivermos em consideração as críticas que ele foi vítima na última época, que a certa altura parecia praticamente que era um jogador que a crítica ia empurrar para fora do Sporting, ainda bem que não o conseguiu. É o nosso capitão, está forte, está muito bem e recomenda-se. Os adeptos não vão voltar aos estádios nesta temporada. A garantia foi dada por António Costa, o primeiro-ministro. Na semana passada também falámos sobre isto e falaste tu, Miguel, sobre a necessidade de haver um plano de regresso dos adeptos aos estádios. Esse plano parece que continua a não existir, pelo menos não foi apresentado pelo Governo. Pergunto se reafirmas essa necessidade, se o Sporting reafirma essa necessidade e se esta decisão é ou não uma decisão demasiado radical por parte do Governo. Por já aqui um ponto final no que diz respeito à possibilidade de ainda haver adeptos nesta temporada. O Sporting respeita e entende os receios do Governo, mas não concorda. E não concorda por causa de uma discriminação que está a ser feita ao futebol. Se por um lado não pode ter o público
nos estádios e temos que perceber que estamos a falar de dois fatores, o fator emocional de ter os adeptos junto da sua equipa, mas também o fator financeiro das quebras de receitas semanais que existem nos clubes e por outro lado os clubes estão a ser prejudicados porque, ao contrário de outras empresas e de outras indústrias e de outros setores, não há qualquer tipo de apoio. Mas não sendo possível para esta época, tal como disse o nosso Primeiro-Ministro, temos pelo menos a expectativa, já que estamos com mais extra restrição, que a próxima época então que arranque a 100% com público nos estádios. Agora, se o Governo acha que é esta a melhor estratégia, claro que tem o nosso apoio para este mês que falta de competição, mas a nossa esperança, obviamente, é que as coisas mudem já e de forma radical na próxima época. João Matos atingiu os 605 jogos e é já o jogador com mais jogos de sempre com a camisola do Sporting no futsal leonino. Ele foi alvo de uma homenagem por parte do clube, por parte do presidente Frederico Varandas, que disse que o João Matos é um grande jogador, um grande profissional e um grande capitão. João Matos está muito longe de terminar a carreira, portanto, eu pergunto até onde é que vai chegar o capitão do futsal do Sporting, sendo que ainda tem uma longa carreira pela frente. Eu faço o exercício ao contrário, é tentarmos perceber todos onde é que o João já chegou e, como tu dizes, ainda tem tanto para dar. Tem de facto um currículo impressionante e com as devidas comparações, obviamente, faz-me lembrar um bocadinho quando se fala dos golos do Ronaldo na Champions, que tem mais golos que algumas equipas e o João é isso, não é? Tem mais títulos do que várias equipas em Portugal. Só desejo, primeiro, um grande obrigado. Acho que esse é algo que está na cabeça de todos os sportinguistas. É um grande obrigado ao João e que continue de leão ao peito a dar-nos estas alegrias por mais uns bons anos. Sara Moreira garantiu uma marca de qualificação olímpica, está muito perto de marcar presença naqueles que vão ser os 4 Jogos Olímpicos da carreira. Depois de um período muito difícil para a atleta, teve muitas lesões, garante agora esta marca. Não conteve ontem a emoção na Maratona de Hamburgo. Que documentário é que te traz fazer relativamente a mais esta prestação brilhante de Sara Moreira? Consequência de muito esforço e de muita dedicação pessoal e acho que temos que perceber que estes atletas têm de facto uma capacidade de superação incrível e a Sara é exemplo disso, de ter conseguido, depois desses infortúnios que já falaste, ter conseguido atingir o tal objetivo que vinha a perseguir. Do que ela nos habituou, já sabemos que podemos esperar muito trabalho, muita luta pelos objetivos e também diria que os resultados refletem, obviamente, o trabalho do Departamento de Atletismo na preparação dos nossos atletas e, como tal, só posso dar os parabéns a todos. Muito bem, regressamos ao futebol. O Sporting já aponta ao próximo jogo e partimos para esse jogo com um olhar sobre a última partida dos Leões em Faro. Um olhar, mais uma vez, boa noite, João Olivença, que se vai centrar na prestação de Paulinho no centro do ataque do Sporting. Ele não marcou na última partida com o Farense, mas foi muito importante e cada vez mais está a ser importante nas dinâmicas do clube, mesmo que não esteja a marcar, não é? E tu vais explicar precisamente isso. Boa noite, André, boa noite a todos aí e a todos os telespectadores da Sporting TV. Sim, é verdade, anda a correr algumas dúvidas nas redes sociais e às vezes em alguns pequenos grupos de que Paulinho veio de alguma forma alterar as dinâmicas do Sporting, que veio mudar o sistema, que veio prejudicar a dinâmica ofensiva do Sporting e tal não pode estar mais errado, na minha opinião. Paulinho tem um conjunto de 7 jogos pelo Sporting e dos 7 jogos pelo Sporting teve praticamente sempre uma influência muito positiva em praticamente todos os jogos, seja a assistir, seja a criar situações, seja a aclarar o seu espaço. Nós temos, e curiosamente até foi o Goal Point que fez uma análise aos números de Paulinho, que nós estamos agora a ver, e se nós olharmos para as ações para golo, o Paulinho é dos jogadores que mais ações para golo faz, do jogador que mais próximo está de criar ações, movimentações, passos, desmarcações, arrastar os jogadores para que outros jogadores possam marcar ou mesmo ele possa marcar.
Se nós olharmos para passos para finalização, Paulinho é claramente o jogador com mais passos para finalização desde que ele entrou. Portanto, o Paulinho é tem sido um jogador muito importante. Portanto, ele não pode não marcar, mas é um jogador influente no ataque. Primeiro, nas ações para golo, e segundo, efetivamente, nos passos que cria, portanto, sendo o jogador aqui com mais passos para finalização. Outra imagem que nós temos também aqui muito interessante é que o Paulinho é dos jogadores com mais remates enquadrados do Sporting. Portanto, todos os jogadores que rematam à baliza, desde que o Paulinho está no Sporting Clube Portugal, é aquele que mais remates enquadrados faz. E depois temos aqui ao nível dos pontos acumulados o Paulinho como sendo um jogador, que é o terceiro jogador com mais pontos acumulados desde as últimas jornadas. Mas isto não fica por aqui, porque depois há aquela questão, esta é a questão estatística, é a questão dos números, que geralmente é associada para quem gosta muito de lidar com números. Depois há aqui uma questão que está diretamente também relacionada com aquilo que acontece nos jogos. O Sporting contra o Famalicão teve 26 ações na área adversária, o que significa que o Sporting tinha a capacidade de poder criar, e criou várias situações de gol, muitas delas criadas por Paulinho, seja por aclaramento, seja por influência direta na jogada, poderiam ter dado em gol. Se nós olharmos para o jogo do Moreirense, por exemplo, também, o Sporting teve 24 ações na área adversária, significa que existiram 24 ações que poderiam ter dado uma situação de gol, seja em passe, seja em remate, seja em desmarcação, seja em ações com bola, isto tudo com bola. Portanto, Paulinho tem sido um dos jogadores que tem dinamizado muito mais o ataque ofensivo. Portanto, o Sporting com Paulinho em campo tem os números são muito melhores com Paulinho, e esse estudo da Goal Point muito interessante que eu recomendo toda a gente a ir ver, fala sobre isso, mas eu não estou a falar só da Goal Point, eu falo também da análise também que eu faço. Com Paulinho, o Sporting é muito mais ofensivo. E Paulinho, lembrarmos o seguinte, falamos que o Sporting mudou o sistema desde que Paulinho entrou. Ora, Paulinho teve 4 jogos que não jogou e o Sporting manteve outro sistema e continuou a ganhar os jogos. Portanto, não foi pela não existência de Paulinho ou pela alteração do sistema de jogo. Porque eu até acho que este sistema de jogo é mais propenso a criar oportunidades de golo, e isso tem-se visto nos últimos jogos. Que, apesar do Sporting ter empatado, deveria ter vencido pelo menos por 2 ou por 3 pelas oportunidades criadas. O último jogo então é flagrante. Paulinho tem 2 situações flagrantes de golo, que por acaso uma delas o Beto faz uma extraordinária defesa, normal seja o Beto, um jogador formado no Sporting é normal que faça grandes defesas, e a outra é uma situação que Paulinho poderia ter decidido melhor, mas que a bola não entrou. O Sporting teve no último jogo, em situações diretas com o Paulinho, 4 situações que poderiam ter dado gol, que poderiam ter efetivamente aumentado o resultado. Mas isto muitas vezes é ignorado, porque nós estamos a olhar unicamente para onde? Para números. Então, por isso eu hoje escolhi trazer números para justificar os movimentos do Paulinho e as ações do Paulinho. E nós podemos já verificar que o Paulinho tem sido efetivamente dos jogadores mais importantes em ações para golo, em passos de finalização, tem sido do jogador com melhor pontuação, melhor rating, não só da Goal Point, mas também de vários sites estatísticos que fazem este tipo de análise, e tem sido um jogador que tem sido também muito importante naquilo que são os remates enquadrados, o jogador com mais remates enquadrados. Portanto, se nós olharmos para este incremento do Paulinho na equipa, é positivo. Agora, é natural e é normal que as pessoas que estão em casa do Sporting estejam mais ansiosos porque estamos mais próximos do final do campeonato e comecem a inventar fantasmas onde não existem para justificar que se calhar a introdução de um jogador ou a ausência de outro pode de alguma forma querer criar aqui uma nuvem de que o Sporting está a jogar mal. O Sporting não está a jogar mal há muitas jornadas, pelo contrário, o Sporting está a jogar muito bem. O que o Sporting não está a fazer é finalizar, porque criar situações de finalização onde está Paulinho tem feito muito e tem feito-las bem. Só que muitas vezes, como no futebol, às vezes a bola vai ao lado, outras vezes o guarda-redes defende e outras vezes a bola entra. De recordar que o Sporting já venceu jogos no último minuto. De recordar também que o Sporting já venceu jogos em que teve claramente ter um ascendente maior e venceu com tranquilidade. E outros em que teve que lutar mais. As equipas também, nós estamos numa fase em que as equipas defendem muito mais. Estão mais atentas ao processo defensivo do Sporting. Querem se adaptar cada vez mais aos jogadores. E por isso dificulta também as ações individuais e coletivas dos jogadores. Paulinho tem um duplo trabalho, que é adaptar-se a uma equipa que não conhece, mas que já está muito bem adaptado, porque os números mostram isso, e eu foquei-me unicamente nos números para justificar a excelente introdução que Paulinho, o excelente incremento que Paulinho dá à equipa, como também o Sporting joga com equipas que muitas delas lutam por pontinhos para sobreviver, outras por pontinhos para manterem objetivos que queriam no seu campeonato. Portanto, o que eu sugiro a todos os adeptos do Sporting, e isto falo como adepto do Sporting, é, em vez de ir para as redes sociais, falar sobre Paulinhos e estratégias, e sistemas táticos e tudo, olhem para o jogo como ele é, vejam o jogo
olhem para os números e vejam que efetivamente Paulinho foi uma extraordinária contratação do Sporting, foi um extraordinário incremento à equipa do Sporting, não está a marcar golo, mas está a ser dos jogadores mais importantes para que isso aconteça, e se o Sporting não tem mais golos não é por culpa do Paulinho, é porque há mais, porque neste momento está a ser difícil, estamos num momento em que está a ser difícil marcar golos, mas isso passará, e o Sporting no próximo jogo certamente em casa vai ter essa oportunidade, vai já contra uma equipa que também defende bem, o campeonato português é conhecido por equipas que defendem principalmente bem, não que joguem muito bem com bola, mas que defendem muito bem, e todas as equipas precisam de pontos, portanto cada vez mais se vão fechar, cada vez mais vão criar anticorpos a este tipo de jogadores e cada vez mais vão haver marcações mais apertadas. Última, e só para terminar, questionam o Paulinho dizendo que Paulinho recua muito quando Paulinho vem buscar a bola cá atrás, pois precisamente Paulinho recua muito e esse recuo faz a alteração dos jogadores. Se nós imaginarmos que há 1 ou 2 jogadores que estão a marcar o Paulinho, eles são obrigados a recuar com o Paulinho e isso permite as entradas de Pote, de Nuno Santos, de Giovane, as entradas nos corredores de Nuno Mendes, as entradas do Porro, para terem espaço para cruzar. Portanto, nós estamos a falar aqui de um jogador que tem sido fundamental como ligação no ataque, mas fundamental também na zona de finalização. Podem-me dizer, tudo certo, mas ainda não marcou golos. Mas faz parte. Eu acho que isto vai ser como o catch-up. Quando começar a marcar, vai começar a marcar uma quantidade deles. Mas também vos digo, se não marcar e o Sporting continuar a vencer e o Paulinho a jogar desta forma, continuo a dizer que foi uma excelente contratação e estou muito feliz por ter o Paulinho. Só falta mesmo o Paulinho na seleção, porque eu acho que com a concorrência que tem, acho que também já merece um lugar na seleção. Uma análise do João Olivença. Obrigado, João, que vai para além do óbvio e que olha aqui para um conjunto de dados que de facto confirmam o extraordinário rendimento de Paulinho. De facto, já tínhamos assistido a isso e percebido rapidamente, Manuel, que o Sporting, mesmo que não esteja a marcar, está a criar muito mais oportunidades e inclusive agora em Faro criou muito mais oportunidades. E a partir disto pergunto-lhe muito rapidamente mesmo, Manuel, porque já ajustámos o nosso tempo. O Manuel foi avançado e, portanto, olha para um avançado, não tem um olhar diferente do que a maioria dos adeptos. Concorda com esta análise do João e se, concordando com essa análise, de facto está, apesar de tudo, tranquilo para o próximo jogo com o Belenenses Stade, porque marcando ou não marcando, Paulinho vai ser importante na dinâmica ofensiva dos Leões. Totalmente, o que o João disse tem toda a razão. O Paulinho é um jogador de eleição, é um jogador neste sistema do Ruben Amorim, dá seguimento, dá sequência aos lances todos ofensivos da equipa, raramente perde uma bola. Não está a marcar golos, mas já deu não sei quantas assistências. Acho que ele, como a jogar ali a ponta de lança, tem que ser um bocadinho, às vezes, mais egoísta. Não é estar em condições de marcar, não é, por exemplo, ver um colega melhor colocado para marcar e não dar a bola. Agora, às vezes, ele pode marcar e ele tem que marcar. E teve ali 2 situações neste jogo que o podia fazer e quis endossar a bola ao João Mário quando ele estava em boa posição para finalizar. De resto, é um jogador de eleição, foi uma aquisição excelente e o Paulinho, as pessoas têm que se capacitar que os jogadores de futebol não são aqueles que, os jogadores para a alta competição, os jogadores para jogar numa equipa como a nossa, que é uma grande equipa, não são aqueles que jogam 2 jogos bons e depois estão 7 jogos e 8 jogos sem participar no jogo. Portanto, e fazes uma jogada, fica logo tudo doido. Marcando ou não marcando, é aquele que sabe, aquele que dentro do campo, aquele que sabe fazer aquilo que faz bem dentro do campo, e Paulinho faz isso melhor que ninguém. Muito obrigado, Manuel Fernandes, pela sua análise. Agradeço também aqui ao Miguel, mais uma vez, pela presença neste Raio-X Sporting. Agradeço também ao Pedro Azevedo e ao João Olivença por terem estado connosco mais uma vez à segunda-feira aqui na Sporting TV. Nós temos encontro marcado na próxima semana. Mais uma vez contamos consigo em mais um Raio-X Sporting. Boa noite.